Jornal da Sete está de volta. Nesse terceiro e último bloco, a gente continua falando sobre a medida provisória da liberdade econômica que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 30 de abril, no final do mês de abril. Quem está falando um pouco mais com a gente sobre o assunto é a professora do curso de Direito da UFJF, Paula Carolina, não é isso? Isso. Paula, vamos falar um pouco a respeito da medida, mas eu queria entender um pouco mais sobre o depois dos 60 dias. Vamos supor, por exemplo, que o Congresso não aprove. É possível isso acontecer? É possível isso acontecer. E as decisões que foram tomadas nesses 60 dias, elas são afetadas ou elas permanecem? Aí existe uma comissão que vai definir como que essa vigência, esse tempo de vigência será tratado. Então, eles vão definir. Caso não aprove, não converta, haverá uma definição com relação aos efeitos dessa medida provisória. Como vai ficar nesse tempo que ela estava em vigência. Essa mesma comissão que fica responsável então por definir isso, essa que vai olhar a situação da MP também faz. Sim. São várias, né? É um ambiente técnico bem complexo e aí nesse momento é que é definido então o que a gente chama dos efeitos, da modulação dos efeitos com relação à medida provisória. Você também citou também que o Código Civil ele sofre algumas alterações. Para você, o que você poderia destacar que mais impacta diretamente, a MP impacta no Código Civil? Então, ela define assim, diversas alterações. A que mais me impacta é a possibilidade de definir como que o contrato será revisto, como que ele será revisado, melhor dizendo. Hoje, a gente, pela função social do contrato, a gente possibilita que o Poder Judiciário faça a revisão de determinadas cláusulas que são leoninas, cláusulas exorbitantes, etc. A medida provisória vem e fala o seguinte, o pacto contratual, que era um princípio que a gente conseguiu superar com a função social do contrato, que era essa rigidez do pacto contratual, ele vai valer inclusive para revisar o contrato. Então, não existe, você restringe o âmbito de interpretação do contrato e diz o seguinte, ele vai valer independentemente, até mesmo para a própria revisão, você vai definir como ele será revisto, quando ele será revisto, e eu acho que existem situações que você não consegue prever, né, para você definir como será essa revisão. Sim. Na minha opinião é essa, e também vincular o princípio da função social do contrato à Declaração de Liberdade Econômica. Como nós já falamos aqui, a Declaração de Liberdade Econômica ela é uma declaração muito ampla, então eu acredito que né, é muito recente a gente falar sobre isso, tem 10 dias de vigência, mas eu acredito que a opção é flexibilizar esse princípio, que eu não acho, eu acho que é um regresso aí. Sim, você até comentou que ia destacar um ponto da MP que fala que ela coloca uma necessidade que as próximas leis precisam fazer um estudo sobre a situação. Você poderia explicar para a gente do que se trata isso? Sim. A medida provisória ela fala sobre um instituto que chama análise de impacto regulatório. Então, o que ela define? Todas as legislações, as próximas legislações que serão tratadas, que podem de alguma forma versar ou interferir na liberdade econômica, elas devem passar por uma análise de impacto regulatório. O que significa isso? Significa que você, para apresentar o projeto de lei, juntamente com o projeto de lei, você precisa de apresentar também uma análise de impacto social, econômico, financeiro dessa legislação que versa sobre a liberdade econômica. E uma crítica que a gente pode fazer talvez a isso é que a MP, o ideal seria que a própria medida provisória viesse com uma análise de impacto regulatório também, porque ela impacta em diversas situações jurídicas, econômicas e etc. E aí, essa análise de impacto regulatório será, então, regulamentada. E aí, nesse regulamento, é que o Poder Executivo definirá como que se dará essa análise de impacto, qual será a metodologia, qual é o objeto, quais as peças que devem vir com essa análise, qual o tipo de impacto que deve ser avaliado e etc. É um ponto positivo para estar dentro de uma legislação. Nós temos a
a cultura de produção legislativa, nós vivemos num mundo de proliferação legislativa, então as pessoas acham que tudo é resolvido com legislação. Sim. O Brasil tem uma cultura burocrática, então vamos fazer uma lei para desburocratizar, mas o próprio brasileiro, ele tem um pensamento burocrático, né? A gente fica até um pouco assustado quando a gente vai em algum lugar e não assina alguma coisa, não pega uma cópia, um carimbo de protocolo e etc. Então, é um ponto positivo para a gente poder passar a legislar com mais consciência, mas é um ponto negativo porque a gente não sabe como que esse regulamento vai ser feito. Mas, nesse ponto, a medida provisória, para mim, foi satisfatória de, inclusive, prever esse instrumento via análise de impacto regulatório. Sim. Você falou que são só 10 dias que ela faz pouco tempo que a medida está valendo, mas você que está estudando, que está mais por dentro desse assunto, qual o balanço que você faz com a proposta que a medida tem e na prática como é que fica? Qual o balanço que você faz no final dessa medida provisória? Então, existem pontos positivos, existem pontos negativos. Eu não vou fazer uma análise e não quero nem passar isso para os alunos, nem passar isso para ninguém, uma análise pejorativa da medida provisória. Eu acho que nós estamos num ambiente em que a gente precisa sim de valorizar o pequeno e o microempreendedor. No entanto, o que eu acho extremamente negativo com relação à medida provisória é ela tratar de assuntos tão importantes e esse assunto ser tratado via medida provisória. Então, a gente precisa de um processo legislativo que legitime as condutas, que ouçam quem vai ser os afetados, que diga como que essas relações serão, como que haverá interferência estatal mesmo, e se eu realmente, microempreendedor, eu quero tudo isso que está apresentando, se isso é interessante, se o Estado não intervir em nada, é um ponto positivo para o microempreendedor. Então, eu acho que são assuntos que deveriam ser tratados num processo legislativo ordinário e não via medida provisória. Esse que é a análise negativa que eu faço, mas infelizmente não tem como a gente prever e não tem como a gente dizer se isso já vai ser suficiente para o nosso crescimento econômico, como vem sendo falado ou não. Eu não entendo que é possível. É algo que a gente vai ter que ir acompanhando para poder entender como é que vai se desenrolar, né? Paulo, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Agradeço. Espero que você volte para poder explicar um pouco mais para a gente quando esse caso estiver desenrolando, para ver o que aconteceu, para dar um feedback para a gente. Será um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado a você e também obrigado a você de casa. O Jornal da 7 vai ficando por aqui. Uma ótima noite e até a próxima.